A análise gráfica é um método para analisar movimentação de preços no mercado de capitais através de padrão gráfico. Ela pode ser usada em day trade, swing trade, buy and hold e longo prazo. No vídeo de hoje do nosso canal do YouTube, você vai entender que a análise gráfica segue princípios de preços, tendências e volume. Entenda agora os princípios da análise gráfica. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre esse tipo de análise. Se você está chegando agora, se você nunca operou na sua vida, se esse é o seu primeiro contato com o gráfico, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá? O que é análise gráfica? Análise gráfica nada mais é do que um método que você utiliza para analisar uma situação, uma movimentação de mercado através de negociação ou de padrão, né, gráfico. E como que é constituído um gráfico? Através de movimentação de preço, que é o interesse dos compradores e dos vendedores. Tá? Esse tipo de análise você pode utilizar tanto para day trade quanto para swing trade e também para investimentos de longuíssimo prazo, buy and hold, entre outros, para você identificar regiões de suporte, regiões de resistência, preços que se tornam interessantes para aquele ativo, para aquele papel que você está querendo investir, analisar ou especular. Combinado? E hoje nós vamos falar aí sobre alguns princípios da análise gráfica, para que você comece a desmistificar isso na sua cabeça e para que você comece a entender o movimento gráfico, como é que é analisar um gráfico de bolsa, de uma ação, de um mercado futuro, enfim, entre outros ativos. Vamos lá. O primeiro princípio é o seguinte: preços de mercado descontam tudo, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é um gráfico de preço, cada velinha dessa aqui representa 5 minutos de pregão, 5 minutos de negócio. O que quer dizer que os preços descontam tudo? Quer dizer que todo e qualquer evento fora do gráfico, seja ele uma notícia, seja ele uma situação de mercado, um sentimento dos investidores, isso tudo está descontado no preço, isso tudo está embutido no preço. Se existe um movimento de euforia, se as pessoas acreditam naquele ativo, por exemplo, a gente está vendo aqui o índice futuro, que é o índice Bovespa. Se as pessoas acreditam que há um movimento, tá? Um movimento mais abrupto de queda, ou se é um sentimento ruim, se é um sentimento de pânico, que as coisas vão piorar, a gente tem um movimento de queda no mercado. Se o mercado, se as pessoas, se os participantes se tornam otimistas, a gente tem um movimento de alta no mercado. Tá? E isso vai se repetir sempre. Então, o mercado ele é condicionado, ele é constituído por emoções dos participantes, por expectativas futuras dos participantes. Tá? O segundo princípio é o seguinte: os preços se movem em tendência. O que é uma tendência? Isso aqui é uma tendência de baixa. Por que é uma tendência de baixa? Aqui a gente tem o preço mais alto dessa movimentação e aqui eu tenho o preço mais baixo. Então a gente tem aqui uma tendência de baixa. O mercado cai até chegar a uma região onde essa expectativa vira. E aí nós temos aqui uma tendência de alta. O preço sobe novamente. Você pode ter isso dentro de um dia, dentro de um gráfico de 5 minutos. Você pode ter isso analisando, por exemplo, um gráfico maior, que é um gráfico diário, onde nós temos aqui a mesma situação. Ó. Eu tenho uma tendência de alta, depois a expectativa vira e a gente começa a ter uma tendência de baixa. Então, independente do tempo gráfico que você estiver analisando, você vai conseguir identificar tendências, seja de alta, seja de baixa. E como que é constituída uma tendência? Quais são as etapas de constituição de uma tendência? As etapas são o seguinte: ela começa com acumulação, sem direção, ou seja, ele está trabalhando aqui dentro dessa faixa. Depois que ele faz essa fase de acumulação, o que acontece? A gente tem rompimento da acumulação e aí o movimento se alonga, começa a cair, se acentua. Ou seja, a gente nessa situação aqui em específico, a gente vê que os compradores, eles perdem o interesse e os vendedores começam a atuar com mais força, com mais ímpeto, né? Então, o comprador, ele acha que esse preço aqui está caro para esse momento, ele não compra, ele deixa que os vendedores sejam obrigados a vender cada vez mais barato, até que a gente chega novamente aonde? Uma região de acumulação.
Nessa região de acumulação, a gente identifica que os compradores começaram a aparecer, os vendedores estão diminuindo a sua participação e aí essa acumulação ela é rompida com mais força e ímpeto dos compradores e aí a gente começa a perceber que há mais força e mais interesse dos compradores e o movimento vira e chega novamente a uma outra região aqui de acumulação. Então o preço vai andar sempre em acumulação, aceitação e o vácuo. Acumulação, ele aceita aqui que começou a cair e a gente começa a ver velas grandes, que são velas com mais força e o preço se acentua. Para cima é a mesma coisa, tem aqui a acumulação, a aceitação de que o movimento é para cima e as velas grandes indicando que tem mais força compradora aí no movimento, tá? Então esse é mais um princípio. O próximo princípio aqui é o volume, é um indicador de volume. Vou colocar ele aqui no gráfico, botão direito, um novo indicador. A gente vai vir aqui em pesquisar, eu vou escrever aqui volume, a gente vai utilizar esse aqui, tá? Volume financeiro mesmo, clicar em OK. E aí a gente vai começar a fazer uma análise de interesse dos participantes. Como eu disse, a acumulação aqui e a gente tem quase que sem direção de volume aqui, né? A hora que o movimento acelera, nessa situação aqui, ó, a gente percebe que as barras vermelhas são as barras de volume vendedor, elas se acentuam e o preço acelera a queda. E o inverso verdadeiro, tá? Eu tenho novamente aqui a acumulação, a gente percebe que está aqui meio sem direção, e aí em seguida a gente tem um movimento aqui onde as barras azuis elas começam a aparecer mais e o volume ele também começa a aumentar, indicando que os compradores chegaram e estão com interesse, querem pagar esse preço porque acreditam que estão barato. E o preço começa a subir. E aí a gente lá em cima tem o quê? Aqui nessa região, ó. A gente tem aqui nessa região os vendedores aparecendo novamente, aumentando o volume de venda e o preço começa a cair e dá uma recuada, tá? Então esses são os princípios para você entender como é que faz para fazer uma análise técnica, análise utilizando um gráfico de preço. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.